Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das disputas judiciais assim mais impressionantes que o Brasil já viu, a famosa revisão da vida toda. É uma história cheia de reviravoltas, sabe? Começou lá nos tribunais, mexeu com a vida de muita gente e agora a briga continua no Congresso. Então, bora entender direitinho como tudo isso aconteceu. Para a gente pegar o ponto central dessa história toda, pensa só numa situação. Imagina alguém que trabalhou a vida inteira e aí, bem naquele período em que os salários eram os melhores, na hora de calcular a aposentadoria, essas contribuições, são simplesmente ignoradas. Parece bem injusto, né? Pois é, foi exatamente para corrigir essa distorção que a revisão da vida toda nasceu. Tudo bem, mas de onde veio essa confusão toda? Bom, a raiz do problema está numa única regra. Uma regra que, olha, foi criada com uma boa intenção, mas que na prática acabou virando uma baita dor de cabeça para um monte de aposentados no Brasil. Então vamos lá. Em 1999, o governo criou a Lei 9.876. A ideia na época era até que nobre, estabilizar a Previdência e fugir dos efeitos daquela hiperinflação maluca que a gente tinha antes. Só que teve um efeito colateral bem complicado. A lei basicamente disse o seguinte: olha, para calcular a aposentadoria, a gente só vai contar as contribuições feitas a partir de julho de 94, que foi quando o Plano Real começou. Tudo que veio antes, descartado. E aqui a gente vê o tamanho do problema lado a lado. De um lado está o cálculo padrão do INSS depois dessa lei, que simplesmente joga fora tudo que foi contribuído antes de 94. Isso acabou prejudicando muito quem ganhava bem no começo da carreira. E do outro lado, a proposta da revisão da vida toda, que dizia, não, peraí, vamos incluir tudo, a vida inteira de contribuições. A ideia era sempre buscar o melhor cálculo possível para o segurado. A diferença, né, é gritante. Ok, o cenário parecia ruim, né? Mas aí, no meio dessa regra complicada, apareceu uma luz no fim do túnel. Advogados especialistas em previdência começaram a fuçar a lei e encontraram uma brecha, uma tese jurídica que virou a grande esperança para milhares de brasileiros que estavam se sentindo injustiçados. E foi aí que nasceu a revisão da vida toda. A lógica por trás era bem simples, mas muito poderosa. Os especialistas argumentaram o seguinte: o segurado deveria ter o direito de escolher a regra de cálculo que fosse melhor para ele. Se colocar os salários de antes de 94 na conta resultasse numa aposentadoria maior, então essa deveria ser a opção. E pronto, a tese estava criada. Mas, claro, não era para todo mundo. Quem é que podia de fato se beneficiar com isso? Bom, os critérios eram bem específicos. A pessoa tinha que ter se aposentado antes daquela grande reforma da Previdência de 2019. Também precisava ter salários mais altos, justamente no período esquecido, antes de julho de 94. E o ponto crucial, tinha que ter entrado com um pedido na Justiça no máximo 10 anos depois de começar a receber a aposentadoria. E o mais incrível é que essa esperança toda não ficou só na teoria, não. A tese foi ganhando força nos tribunais, subindo degrau por degrau, até chegar lá no topo, no Supremo Tribunal Federal. E lá veio uma vitória que na época parecia que ia mudar tudo. E olha, a jornada no STF foi uma verdadeira montanha-russa emocional. Em dezembro de 2022, o Supremo disse sim, aprovou a revisão e foi aquela festa, uma expectativa enorme em todo o país. Mas aí, corta para março de 2024. Numa reviravolta daquelas, o mesmo tribunal, julgando outras ações, mudou de ideia e basicamente invalidou tudo. E um mês depois, em abril, os ministros tiveram que se reunir de novo para decidir. E agora? O que a gente faz com o estrago? Agora vamos dar um zoom nessa reviravolta, porque foi um dos momentos mais chocantes dessa história toda. É importante a gente entender a lógica por trás da decisão final dos ministros e, claro, a consequência super importante que ela trouxe. E a decisão final foi essa: a revisão da vida toda não era mais um direito. O STF bateu o martelo dizendo que aquela regra de 1999 não era opcional, era obrigatória e ponto final. Na prática, isso significava que ninguém mais podia escolher o cálculo mais vantajoso. A porta da justiça para essa revisão foi fechada. Foi um verdadeiro balde de água fria em milhares de aposentados. Certo, mas e quem já tinha ganhado a causa na justiça? E quem já estava recebendo um valor maior por causa disso? Para resolver essa questão, o STF usou uma ferramenta jurídica chamada modulação dos efeitos. Essa citação do ministro Dias Toffoli resume bem a ideia. Era sobre proteger a confiança de quem agiu de boa-fé, acreditando na decisão anterior do próprio tribunal. E para aplicar essa proteção, a corte precisava de uma linha no tempo. E essa linha foi traçada numa data bem específica que ficou super importante, 5 de abril de 2024.
Essa data virou o divisor de água, sabe? Separando quem seria protegido pela decisão antiga e quem não seria. Então, na prática, o que essa modulação significou? Que todo o dinheiro que os aposentados já tinham recebido por causa da revisão da vida toda até aquele dia não precisaria ser devolvido para o INSS. Foi uma forma de garantir a chamada segurança jurídica, ou seja, não punir quem simplesmente confiou numa decisão da justiça que era válida na época. Com essa decisão do STF, muita gente pensou, pronto, acabou, fim da linha. Mas a luta por esse direito estava longe de terminar. Ela só mudou de campo de batalha. Saiu dos tribunais e foi parar direto no Congresso Nacional. Pois é, a porta do judiciário se fechou, mas uma janela se abriu lá no legislativo. A briga pela revisão da vida toda agora é política. O futuro dela depende da criação de novas leis. E essa mobilização já está a todo vapor. Neste momento, existem projetos de lei correndo tanto no Senado quanto na Câmara. O objetivo é claro: transformar o direito de escolher o melhor cálculo em lei. Assim, a decisão ficaria protegida de qualquer outra reviravolta judicial no futuro. Tá, mas o que esses projetos querem na prática? Basicamente 3 coisas. Primeiro, alterar aquela lei original de 99. Segundo, garantir de vez, por lei, que o segurado pode sim escolher a regra que for mais vantajosa para ele. E terceiro, criar um caminho claro para o INSS revisar os benefícios e pagar todos os atrasados que são devidos. E olha que interessante, esse movimento não vem só de cima para baixo, dos políticos. Uma ideia legislativa que foi proposta por um cidadão comum lá no portal do Senado ganhou milhares e milhares de apoios muito rápido. Isso mostra que a pressão popular continua firme e forte e que a sociedade não esqueceu dessa causa. E tudo isso nos leva à grande pergunta que fica no ar, né? A saga da revisão da vida toda foi de uma tese jurídica a uma vitória no STF, depois uma derrota e agora uma batalha política. A palavra final sobre o direito de milhares de aposentados terem um benefício mais justo agora está nas mãos do Congresso Nacional. O que será que vai acontecer? Essa é a pergunta de milhões.